boa tarde. Estou aqui para comentar essas últimas postagens que diz assim, uma delas é assim: está no nosso poder, está em vosso poder. Ambas as coisas estão no nosso poder. O de ir para o inferno ou de conquistar o reino dos céus. Quem disse isso foi João Crisóstomo, no século IV, um grande pastor da igreja primitiva. Então, a mensagem evangélica é pautada na liberdade. Eu venho repetindo isso incansavelmente, porque hoje a gente respira numa atmosfera na qual foi passada desde o século XVI, do período da Reforma, onde os reformadores negaram o livre-arbítrio do ser humano. Lutero foi um deles, Calvino, Lutero. Existe nas suas obras, são diversas, eu até tenho na minha biblioteca, que ele diz expressamente que o homem não possui livre-arbítrio para as coisas de Deus, né? No viver, no dia a dia, você pode escolher um carro, você pode, como a gente vive, né? A gente possui liberdade para escolher as coisas do mundo, terrenas. Mas as coisas relacionadas a Deus, ao mundo espiritual, para ele, para Lutero, nós não possuímos liberdade, nós somos escravos do pecado. Então tudo é pela graça, no sentido espiritual da coisa que eu estou dizendo. Então, se você é salvo pela graça, não existe participação humana. Essa é a doutrina reformada, a partir do século XVI. E a gente, querendo ou não, consciente ou não, os protestantes, na sua grande maioria, nós respiramos essa mensagem, essa doutrina. Então, o Novo Testamento, as passagens bíblicas, elas perdem seu real sentido, entende? Então, se você vai numa passagem que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nessa interpretação de que não existe livre-arbítrio perante as coisas divinas de Deus, eu não preciso ser fiel até a morte, porque eu já recebi pela graça a minha salvação e não tem como perdê-la, porque isso só depende de Deus. O homem não tem parte nisso, entende? Então acaba perdendo o seu real sentido. Outra passagem é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não está dizendo para mim que já sou salvo, porque eu não tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio perante o convite da oferta da salvação. Então foi perdendo o seu real significado a mensagem evangélica por causa dessa doutrina. Mas essa não foi a mensagem original apostólica nos primeiros séculos. Isso é uma pesquisa que eu fiz durante anos, e isso quase ninguém sabe. Isso a pessoa precisa se debruçar e estudar por vários anos até chegar num nível assim, entende? A pessoa que é honesta, sincera, fizer uma pesquisa séria, porque isso não dá dinheiro, isso não traz fama, entende? Mas eu fiz isso durante mais de uma década e cheguei a essas conclusões, e isso tudo está escrito nas obras, na história, no passado, na patrística, na origem, né, de tudo. Então é por isso que eu venho enfatizando, porque para a doutrina reformada nós não temos liberdade perante a oferta salvífica de Deus. Isso não está ao nosso poder, no nosso alcance. E aí foi modificada a leitura, as interpretações que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Então as palavras, os versículos, as passagens que falam numa perseverança, vigiai, tem que perseverar, isso não perde seu real sentido. As obras da carne não. Eu que já sou salvo, não vou cair nessa nunca, porque eu não tenho livre-arbítrio. É Deus que me dá a salvação, tudo é pela graça, entende? Mas não foi assim a doutrina inicial. Você tem liberdade sim, e você pode recuar, você pode retroceder. Aquele que julga está de pé, tenha cuidado para não cair. Essa passagem tem um real sentido. Você foi salvo, você foi justificado pela fé, mas se você retroceder no seu caminhar, na sua vida,
e voltar para o mundo, você perde a sua salvação, Isso foi a doutrina evangélica dos apóstolos original. Mas depois da reforma do século XVI, por causa desses nomes que eu acabei de citar, sem querer falar mal deles, nada pessoal, porque como cristãos nós não podemos falar mal de ninguém, e Deus não quer isso, divisão dentro da igreja. Mas essa doutrina não é original apostólica. Isso eu afirmo com muita clareza e com muita verdade. E você pode até ficar meio desconfortável, porque você anda escutando isso há séculos, há anos, e agora eu venho falando isso para você abertamente. Eu sou de família tradicional batista, protestante, e não é bem assim, entendeu? Então eu já tenho colocado nas minhas postagens diversas citações desses grandes doutores da igreja no início, e que mostra claramente que é para ser interpretado desse jeito: o homem possui liberdade. Então está no seu poder a decisão de escolha. Deus, ele tem a parte maior, é lógico, mas existe uma cooperação humana nisso. A transmissão da fé é pela graça, tudo é pela graça, mas ele não anula, não lesa a nossa liberdade. Entendeu? Fique com Deus. Esse assunto é muito profundo, muito vasto, e muita gente, muitos pregadores no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, estão pregando assim, e isso já vem de muito tempo. Mas se você fizer uma pesquisa séria e começar a se debruçar na ciência bíblica, entendeu? No início, buscar no início as verdades de Cristo, você vai chegar a essa conclusão. Um grande abraço, fique